Quiz divertido, desvende os mistérios do corpo humano. Prepare-se para uma aventura épica pelo corpo humano. Embarque em um quiz eletrizante com perguntas intrigantes e respostas surpreendentes. Teste seus conhecimentos e descubra os segredos da máquina mais complexa do universo, você mesmo. Níveis de dificuldade: aprendiz, explorador e mestre. Primeiro rodada. Aprendiz. Qual é o maior osso do corpo humano? Quantos pulmões temos? Qual é a função do coração? Explorador. Como o sistema digestivo transforma o alimento em energia? Como os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio pelo corpo? Qual é a função dos 5 sentidos? Mestre. Como o sistema nervoso controla o corpo humano? Como o sistema imunológico nos protege de doenças? Qual é a relação entre os hormônios e o desenvolvimento humano? Desafios. Qual é o órgão que se contrai 100.000 vezes por dia? Qual é a parte do corpo que tem mais células? Qual é o único osso do corpo humano que não está conectado ao outro? Segundo rodada. Nível aprendiz. Qual é a parte do corpo que nunca para de crescer? Qual é o menor osso do corpo humano? Quantas vezes por minuto piscamos os olhos? Qual é a cor do sangue dentro das veias? Por que sentimos frio quando estamos com fome? Qual é o sentido mais aguçado dos bebês? Nível explorador. Como o corpo humano regula a temperatura? Qual é a diferença entre artérias e veias? Como os rins filtram o sangue? O que acontece quando dormimos? Como o corpo humano se recupera de um corte? Qual é a função da saliva? Nível mestre. Como o cérebro processa a informação visual? Como os genes influenciam nossa saúde? Qual é a relação entre o intestino e o sistema imunológico? Como o corpo humano se adapta à altitude? O que é o ciclo menstrual? Como os sonhos afetam nosso sono? Desafios. Qual é o órgão que produz mais de 1 litro de líquido por dia? Qual é o único músculo que não se cansa? Qual é a parte do corpo que tem mais terminações nervosas? Qual é o osso mais duro do corpo humano? Qual é a menor célula do corpo humano? Qual é a velocidade do impulso nervoso? Respostas do quiz. Aprendiz. 1. Qual é o maior osso do corpo humano? O fêmur, o osso da coxa, é o maior osso do corpo humano. É tão forte que pode suportar até 30 vezes o peso do seu corpo. Imagine-se segurando 30 de você mesmo. Incrível, né? 2. Quantos pulmões temos? Temos 2 pulmões, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Eles trabalham juntos para bombear oxigênio para o corpo e remover o gás carbônico. É como ter 2 pequenos sopradores dentro de você, te mantendo vivo a cada respiração. 3. Qual é a função do coração? O coração é como uma bomba incansável que bate cerca de 100.000 vezes por dia, bombeando sangue para todo o corpo. O sangue leva oxigênio e nutrientes para todas as células, te mantendo funcionando como uma máquina perfeita. Explorador. 1. Como o sistema digestivo transforma o alimento em energia? O sistema digestivo é como uma fábrica mágica que transforma o que você come em energia para o corpo. Começa na boca, onde os dentes trituram o alimento e a saliva o mistura com enzimas. Depois, viaja pelo esôfago até o estômago, onde é misturado com ácidos e enzimas que o quebram em pedaços menores. Em seguida, o intestino absorve os nutrientes e a água, e o que sobra é eliminado pelas fezes. É como um processo de reciclagem incrível dentro de você. 2. Como os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio pelo corpo? Os glóbulos vermelhos são como pequenos caminhões que transportam o oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Eles têm uma proteína especial chamada hemoglobina que se liga ao oxigênio. Imagine milhões de minúsculos caminhões vermelhos correndo em uma rede de estradas dentro de você, entregando oxigênio para cada canto do seu corpo. 3. Qual é a função dos 5 sentidos? Os 5 sentidos nos permitem explorar o mundo ao nosso redor. A visão nos permite ver as cores e formas, a audição nos permite ouvir sons, o olfato nos permite sentir cheiros, o paladar nos permite sentir sabores e o tato nos permite sentir texturas e temperaturas. Sem eles, o mundo seria um lugar muito diferente. Mestre. 1. Como o sistema nervoso controla o corpo humano?
O sistema nervoso é como o maestro de uma orquestra, controlando tudo o que fazemos, desde pensar e sentir até mover os músculos. O cérebro é o centro de comando, enviando mensagens através da medula espinhal e dos nervos para todo o corpo. Imagine uma rede de fios elétricos supercomplexa transmitindo informações a cada segundo. 2. Como o sistema imunológico nos protege de doenças. O sistema imunológico é como um exército de soldados que nos protege de invasores como vírus e bactérias. Ele tem células especiais que reconhecem e atacam os germes, nos mantendo saudáveis. É como ter uma equipe de super-heróis invisíveis trabalhando 24 horas por dia para te proteger. 3. Qual é a relação entre os hormônios e o desenvolvimento humano? Os hormônios são como mensageiros químicos que controlam várias funções do corpo, como crescimento, desenvolvimento sexual, reprodução e metabolismo. Eles são produzidos por glândulas e viajam pelo sangue para diferentes partes do corpo. Imagine uma rede de comunicação secreta que controla tudo, desde a altura até o humor. Desafios. 1. Qual é o órgão que se contrai 100.000 vezes por dia? O coração. Ele se contrai e relaxa cerca de 100.000 vezes por dia, bombeando sangue para todo o corpo. É como ter um motor incansável trabalhando dentro de você a cada segundo. 2. Qual é a parte do corpo que tem mais células? A pele. Ela é composta por cerca de 10 trilhões de células, o que representa cerca de 10% de todas as células do corpo. É como ter um universo inteiro de células te protegendo do mundo exterior. 3. Qual é o único osso do corpo humano que não está conectado ao outro? O hioide, um pequeno osso localizado na base da língua. Ele não está conectado a nenhum outro osso, mas é importante para a fala e a deglutição. Imagine um osso flutuante que te ajuda a falar e comer. Nível aprendiz. 4. Qual é a parte do corpo que nunca para de crescer? O nariz. Ele nunca para de crescer, mesmo depois que o resto do corpo para. Isso significa que seu nariz está sempre um pouquinho maior do que você imagina. 5. Qual é o menor osso do corpo humano? O estribo, um dos ossículos do ouvido, é o menor osso do corpo humano. Ele é tão pequeno que cabe na cabeça de um alfinete. Imagine um osso minúsculo que te ajuda a ouvir. 6. Quantas vezes por minuto piscamos os olhos? Em média, piscamos os olhos cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Isso ajuda a manter os olhos úmidos e protegidos de poeira e sujeira. Imagine seus olhos como limpadores de para-brisa, limpando e protegendo a cada piscada. 7. Qual é a cor do sangue dentro das veias? O sangue dentro das veias é escuro, quase vermelho-marrom. Isso porque ele está carregando sangue desoxigenado, que precisa ser levado de volta aos pulmões para pegar oxigênio. Imagine um rio vermelho escuro fluindo dentro de você, transportando sangue para ser reabastecido. 8. Por que sentimos frio quando estamos com fome? Quando estamos com fome, o corpo libera hormônios que diminuem a temperatura corporal para conservar energia. É como se o corpo estivesse dizendo: "Ei, você precisa comer algo para que eu possa voltar a funcionar direito." 9. Qual é o sentido mais aguçado dos bebês? O olfato. Os bebês nascem com um olfato muito aguçado e podem reconhecer o cheiro da mãe logo após o nascimento. Isso os ajuda a encontrar o alimento e se sentir seguros. Imagine um bebê com um super nariz, capaz de sentir cheiros que você nem imagina. Nível explorador. 1. Como o corpo humano regula a temperatura? O corpo humano regula a temperatura através de vários mecanismos, como sudorese, tremores e arrepios. Quando estamos com calor, o corpo suda para liberar calor. Quando estamos com frio, o corpo treme para gerar calor. Imagine um sistema de ar-condicionado natural que te mantém na temperatura ideal. 2. Qual é a diferença entre artérias e veias? As artérias levam sangue rico em oxigênio do coração para o resto do corpo. As veias levam sangue pobre em oxigênio do corpo para o coração. Imagine uma rede de tubos vermelhos e azuis transportando sangue por todo o seu corpo. 3. Como os rins filtram o sangue? Os rins filtram o sangue para remover resíduos e toxinas. Eles também regulam a pressão arterial e o equilíbrio de eletrólitos no corpo. Imagine os rins como dois pequenos filtros que te mantêm limpo e saudável. 4. O que acontece quando dormimos? O sono é essencial para o corpo descansar e se recuperar. Durante o sono, o cérebro consolida memórias, regula emoções e restaura o sistema imunológico.
Imagine o sono como um botão de reset que te prepara para um novo dia. 5. Como o corpo humano se recupera de um corte? O corpo humano tem uma incrível capacidade de se recuperar de cortes e feridas. O processo de cicatrização envolve várias etapas, desde a formação de uma crosta até a regeneração da pele. Imagine um time de super-heróis microscópicos trabalhando para te curar. 6. Qual é a função da saliva? A saliva tem várias funções importantes, como digerir alimentos, lubrificar a boca e proteger os dentes da cárie. Ela também ajuda a falar e a deglutir. Imagine a saliva como um super-herói invisível que te ajuda a comer, falar e sorrir. Nível Mestre. 1. Como o cérebro processa a informação visual. A luz entra nos olhos e é convertida em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. O cérebro então processa esses sinais para criar uma imagem do mundo ao nosso redor. Imagine o cérebro como um supercomputador que transforma imagens em realidade. 2. Como os genes influenciam nossa saúde? Os genes são como instruções que determinam características como a cor dos olhos, a altura e a suscetibilidade a doenças. Eles podem ser herdados dos pais ou sofrer mutações ao longo da vida. Imagine os genes como um livro que contém todas as informações sobre você. 3. Qual é a relação entre o intestino e o sistema imunológico? O intestino é considerado o segundo cérebro por causa da grande quantidade de células do sistema imunológico que estão presentes nele. Essas células ajudam a proteger o corpo de infecções e doenças. Imagine o intestino como um exército em miniatura que te protege de invasores. 4. Como o corpo humano se adapta à altitude? Quando o corpo humano é exposto a altitudes elevadas, ele precisa se adaptar para lidar com a menor quantidade de oxigênio disponível. Isso inclui aumentar a produção de glóbulos vermelhos e aumentar a capacidade dos pulmões. Imagine o corpo humano como um alpinista que se adapta para conquistar os picos mais altos. 5. O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é um processo natural que ocorre no corpo das mulheres a cada mês. Ele prepara o útero para uma possível gravidez. Se a gravidez não acontecer, o útero se desfaz do revestimento e o ciclo começa novamente. Imagine o ciclo menstrual como uma dança hormonal que prepara o corpo para a nova vida. 6. Como os sonhos afetam nosso sono? Os sonhos podem ajudar a consolidar memórias, processar emoções e até mesmo resolver problemas. Eles também podem ser uma fonte de criatividade e inspiração. Imagine os sonhos como um portal para um mundo secreto dentro da sua mente. Desafios. 4. Qual é o órgão que produz mais de 1 litro de líquido por dia? O estômago. Ele produz mais de 1 litro de líquido por dia para ajudar a digerir os alimentos. Imagine o estômago como uma fábrica de ácido que transforma o que você come em energia. 5. Qual é o único músculo que não se cansa? O músculo cardíaco. Ele se contrai e relaxa continuamente, sem se cansar, para bombear sangue por todo o corpo. Imagine o coração como um motor incansável que te mantém vivo. 6. Qual é a parte do corpo que tem mais terminações nervosas? As pontas dos dedos. Elas têm uma grande quantidade de terminações nervosas, o que as torna muito sensíveis ao toque. Imagine as pontas dos dedos como radares que te permitem explorar o mundo ao seu redor. 7. Qual é o osso mais duro do corpo humano? A mandíbula. Ela é o osso mais duro do corpo humano e é capaz de suportar muita força. Imagine a mandíbula como um alicate super forte que te permite mastigar qualquer coisa. 8. Qual é a menor célula do corpo humano? O espermatozoide. É a menor célula do corpo humano, mas também é uma das mais complexas. Imagine o espermatozoide como um nadador microscópico que carrega a metade do seu código genético. 9. Qual é a velocidade do impulso nervoso? A velocidade do impulso nervoso pode chegar a 400 km por hora. Isso significa que os sinais nervosos podem viajar do cérebro para os dedos dos pés em apenas alguns milissegundos. Imagine o sistema nervoso como uma superestrada de informação que te permite reagir rapidamente.